Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de revisão aí para o Enem sobre o conteúdo de equilíbrio químico. Já falamos sobre o efeito da alteração no estado de equilíbrio da temperatura e hoje iremos falar sobre a variação da concentração e da variação da pressão. O efeito da variação da concentração. Bom, em um sistema em equilíbrio, o aumento na quantidade de qualquer participante favorece a reação que consome esse participante, e a diminuição de um componente irá favorecer a reação que forma esse componente. Por exemplo, seja a reação de produção da amônia sob temperatura e pressão constante, que é o N2 mais o 3H2 nos estados gasosos, formando como produto 2NH3. Nessa reação de produção da amônia, vamos observar que, se aumentarmos a concentração de N2 ou de H2, o equilíbrio vai se deslocar para a direita e o rendimento da reação aumenta, porque vai favorecer a reação direta. Se aumentarmos a concentração de NH3, que é o produto, o equilíbrio se desloca para a esquerda, diminuindo o rendimento da reação, já que o NH3 é o produto. E se diminuirmos N2 ou H2, o equilíbrio se desloca para a esquerda e o rendimento da reação também diminui. Se diminuirmos a concentração de NH3, o equilíbrio se desloca para a direita e o rendimento da reação que irá aumentar. Então, lembremos sempre que esse deslocamento tende a reprimir o efeito dessa alteração. Então, se aumenta a concentração do meu produto, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, porque vai favorecer a reação inversa. Se aumenta a minha concentração de reagentes, o equilíbrio se desloca para a direita, favorecendo a reação direta. Já vimos sobre o efeito da variação da concentração, agora iremos ver sobre o efeito da variação da pressão. O efeito da variação da pressão, os gases apresentam acentuada variação de volume em função da pressão exercida. Por isso, a variação da pressão só deslocará equilíbrios que contenham participantes gasosos. Em um sistema em equilíbrio a temperatura constante, o aumento da pressão produz diminuição do volume dos constituintes gasosos e, consequentemente, suas concentrações aumentam. Então, aumenta a pressão, a concentração aumenta e o meu volume diminui. A contração do volume, não esqueçam disso. Quando eu aumento a pressão, há um aumento da concentração nessa reação e há uma contração do meu volume. O aumento da pressão vai produzir a diminuição do volume dos constituintes gasosos e, consequentemente, as suas concentrações aumentam. Logo, se aumentarmos a pressão, a temperatura e massas constantes, o equilíbrio se desloca para o sentido onde o número de moléculas gasosas for menor, contração de volume. E vamos observar nas reações a seguir isso mais bem aprofundado. Então, não se esqueça, quando eu aumento a pressão, eu produzo a diminuição do volume e aumenta a minha concentração também. Na reação 1, que é do N2 mais o 3H2 novamente, ambas no estado gasosos, para formar o 2NH3, vamos observar os coeficientes estequiométricos dos componentes dessa reação. Observamos que nos reagentes vamos ter 4 mols, pois o coeficiente estequiométrico do N2 é 1 e do H2 é 3. Já nos produtos, depois da seta, há o 2NH3, são 2 mols, somente 2 mols. Então, tem mais no reagente do que no produto. Isso significa que, se aumentarmos a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a direita e o rendimento aumenta, pois o número total de moléculas gasosas do produto ele é menor do que do reagente. Então, se aumentarmos a pressão, o equilíbrio se desloca para a direita e o rendimento aumenta, pois o número total de moléculas gasosas do produto é menor do que do volume. Já na reação 2, do NO2, vamos observar um efeito diferente agora. No 2NO2,
reage para formar o 2NO mais o O2, ambos nos estados gasosos, vai ter o quê? 2 mols no reagentes e no produto 3 mol. Isso significa que, se aumentarmos a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, pois o número de moléculas de reagente é menor. Na reação anterior, o equilíbrio se deslocou para a direita, porque os reagentes eram maior do que os produtos. Na reação 2, agora observamos que o quê? Os produtos são maiores do que os reagentes. Isso significa que, se aumentarmos a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, pois o número de moléculas do reagente é menor. Já na reação 3, temos H2 mais O2 no estado gasoso, formando 2HI. Nesse caso, as alterações de pressão não deslocarão o equilíbrio, pois o número de moléculas do reagente, como dos produtos, são ambos a mesma quantidade. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção nessa aula. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, eu convido a assistir essas aulas e as próximas que vêm a seguir. Fiquem em paz e se cuidem.